irmãos na graça e na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Sem muita perda de tempo, gostaria que você pegasse a palavra de Deus. O livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. O versículo de número 15 e 16. Efésios, capítulo 5, versículo de número 15 e o versículo de número 16. Todos encontraram? Amém? Efésios capítulo 5, versículo de número 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Novamente, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Feche os teus olhos, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor já fez até aqui, e sabemos que muito mais ainda o Senhor tem para falar conosco. Fala, Senhor, com as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar sobre as nossas vidas. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor venha a ser exaltado, exaltado, exaltado sobre esse lugar. É o que nós te pedimos, e no nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, essa palavra ela fala sobre andar prudentemente, como pessoas sábias. Se fosse para dar um título para essa mensagem, seria aproveitando bem as oportunidades. A nossa vida ela é feita de oportunidades. A nossa vida ela é feita de oportunidades que diariamente se apresentam sobre as nossas vidas. Agora, a diferença, Deus ter vitória ou aproveitar bem as oportunidades, vai depender das minhas atitudes, quando elas vierem sobre as nossas vidas. Eu quero falar de algumas pessoas na Bíblia que não aproveitaram bem as oportunidades que o Senhor Deus colocou sobre as suas vidas. E quero desafiar você a olhar para a sua vida e ver as oportunidades que Deus tem aberto na sua vida e como você tem aproveitado elas. Gostaria de começar falando sobre Adão e Eva. No livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 23 e 24, fala sobre a vida de Adão e Eva, que eles viviam no jardim do Éden, viviam uma vida onde todos os dias Deus vinha e falava com eles viviam nesse jardim da plenitude, um jardim perfeito, aonde nada lhe faltava. Mas eles, através da sua ganância, através do engano, da rebelião contra Deus, eles não aproveitaram a oportunidade que Deus deu deles viverem uma vida abençoada, e se rebelaram contra Deus e perderam a oportunidade de viver uma vida abençoada. Quando eu olho para a Bíblia, vejo também a mulher de Ló. Um dia Deus envia anjos à casa de Ló, porque o Senhor então tinha se entristecido com aquele povo. O Senhor estava
aquilo. Deus então olha e vê, através da intercessão de Abraão, que a família de Ló estava ali. E Deus ainda dá uma oportunidade para aquela família. Os anjos vai, tiram eles fora de Sodoma. Mas quando eles estavam saindo, os anjos dizem: olha, não olhes para trás. Aquela mulher teve uma oportunidade de viver uma vida abençoada. Era somente ouvir a Deus, era somente ouvir a direção de Deus, mas ela não aproveitou a oportunidade, desobedeceu a Deus e olhou para trás. E a história você sabe, ela se transforma então em uma estátua de sal. Pessoas que não souberam aproveitar as oportunidades que Deus deu. Quando olho também para a vida de um homem chamado Sansão, esse homem foi escolhido por Deus antes do seu nascimento. Um homem que Deus tinha um futuro maravilhoso para ele. Deus queria usá-lo ele de uma forma sobrenatural. Deus queria honrar a vida dele. Queria que ele fosse um grande instrumento de Deus por muito tempo. Mas a Bíblia nos fala que esse homem ele peca. Ele entra também em desobediência. Deus manda ele fazer algo, ele faz outro. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Sansão foi preso pelos filisteus, teve os seus olhos vazados e morreu precocemente. Não aproveitou as oportunidades. Eu quero te dizer como você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado. O rei Saul também é um homem que não soube aproveitar as oportunidades. O rei Saul tinha tudo para ser o grande rei, mas ele foi o primeiro rei, mas ele não obedeceu. Não obedeceu à palavra de Samuel, não obedeceu a Deus, e Deus se entristece com ele então e diz: olha, tirarei o trono, tirarei o seu trono, e vou colocar alguém que obedeça a minha voz. Saul é um outro homem que a Bíblia relata que não aproveitou as suas oportunidades. Continuo olhando para a Bíblia, vejo Judas Iscariotes. Querido, um homem que foi escolhido por Jesus para ser um dos 12, caminhou 3 anos com Jesus, mas nos 44 do segundo tempo, ele vai e cai no pecado. Nos 44 do segundo tempo, ele trai aquele que durante 3 anos ministrou sobre a sua vida, que durante 3 anos ensinou como devia andar, como devia agir. Nos 44 do segundo tempo, Judas Iscariotes trai o Senhor e não se arrepende, acaba com a sua vida. Tinha tudo para ter o desfecho da sua vida, terminar a sua vida de uma forma positiva, mas Judas terminou a sua vida com o seu nome cravado de uma forma negativa. Tinha tudo para dar certo, mas não aproveitou a sua oportunidade. Quando olho também para a vida do jovem rico, querida, a Bíblia fala, lá no livro de Mateus 19, a partir do versículo 16, que esse jovem, ele vai até Jesus. Esse jovem, ele chega frente a frente com Jesus e diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aparentemente era uma pessoa que estava totalmente voltada para as coisas eternas, mas quando Jesus ele diz o que ele deveria fazer para então desfrutar não de coisas terrenas, mas de coisas eternas, a Bíblia fala que ele não abre mão da sua riqueza, perde a oportunidade que o Senhor estava lhe dando para mudar a história da vida dele, para ele ganhar aquilo que era eterno, para ele tomar posse daquilo que nenhum ladrão pode roubar, que nenhuma traça pode acabar.
frente a frente com Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: o que você tem feito com as oportunidades que Deus vem te dar? O Senhor conta também uma parábola do rico e Lázaro. Essa parábola fala que esse rico, ele viveu em prol da sua riqueza apenas. Ele viveu apenas querendo desfrutar daquilo que era terrestre e momentâneo. Mas a Bíblia fala que um dia ele se arrependeu, mas aí já era tarde demais. Porque quando ele estava aqui, ele não aproveitou as suas oportunidades. Querida, a nossa vida é feita de oportunidades, mas muito tem jogado fora as oportunidades que Deus tem lhe dado. O que é que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem dado para você? Querido, eu vejo muitas pessoas desperdiçando, Deus abrindo porta, Deus estendendo a mão e eles virando as costas para aquilo que Deus tem feito. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Buscai-o enquanto se pode achar. O momento da atitude é agora. O momento de aproveitar as oportunidades é agora. Não adianta depois dizer: olha, eu podia ter feito aquilo, meu querido. O momento é agora de você aproveitar as oportunidades. A Bíblia também fala sobre pessoas que souberam aproveitar bem as oportunidades. Até aqui eu falei de homens e mulheres que não aproveitaram bem as oportunidades como hoje existem. Mas agora eu quero falar sobre alguém que as oportunidades apareceram e eles foram referencial para mim e para você. Primeiro homem que aproveitou bem as oportunidades chama-se José do Egito. Querido, eu amo a história de José. José é o relato de um homem que talvez, quando você olhou para a história dele, tinha tudo para dar errado. Mas Deus virou toda a situação e honrou esse homem. Por quê? Porque ele soube aproveitar as oportunidades. Querida, a Bíblia fala que um dia Faraó, ele tem um sonho muito louco, doido, aonde nesse sonho ele vê 7 vacas muito gordas, vacas lindas, estilo friboi. Aquelas vacas lindas, aquelas vacas que olhavam e dava gosto de ver aquilo. Mas nesse sonho algo extraordinário, meio estranho, começou a acontecer. Logo depois que essas 7 vacas apareceu lindas, aparecem mais 7 vacas magras. A Bíblia fala que elas eram ridículas de feia, muito feia, magricela, vaca feia mesmo, daquelas que talvez você nunca viu até hoje. E a Bíblia fala que nesse sonho Faraó, então, ele vê que essas 7 vacas magras, além de ser magra, canibal, come as vacas gordas. Comeu as 7 vacas gordas. E Faraó então fica em crise com aquele sonho. E depois ainda ele sonha com 7 espigas muito lindas. E depois ele sonha com 7 espigas feias, secas. E aí também ele vê que essas 7 espigas feias comem as 7 espigas bonitas. E aí ele chama algumas pessoas para tentar desvendar o segredo desse sonho. Mas ninguém consegue. E aí alguém diz: olha, Faraó, existe um homem que está preso. E um dia eu tive um sonho meio doido igual o teu. Ele revelou para mim, não é que o negócio aconteceu. Olha, se você mandar chamar ele lá, ele pode revelar esse sonho para você. E aí então, Faraó manda dar um trato no Zé
quer dizer isso? Faraó então diz: o que quer dizer isso? Ele diz: olha, quer dizer que o Egito vai passar por 7 anos de muita abundância, aonde vai superabundar todos os celeiros, onde vai produzir muito. Mas também, depois desses 7 anos, vai vir uma terrível fome, seca, que não vai ter alimento mais. Então você precisa, nesses 7 anos, ajudar, guardar, se programar para os 7 anos de seca. E aí, olha só como José aproveita as oportunidades. E aí ele diz: olha, Faraó, eu tenho algo mais para te dizer. Eu tenho algo mais para acrescentar para você. Nesses 7 anos de abundância, você vai precisar de um governador. Sabe? Você vai precisar de um governador, de alguém inteligente, de alguém que talvez você não sabe. Você vai precisar que revele mais sonhos. Você vai precisar de alguém. Sabe? José estava aproveitando a oportunidade. Olha, você precisa de alguém para governar. Alguém que governe bem. Sabe, Faraó? Alguém que talvez você vai ter mais algum sonho e ele vai poder te revelar. Aí Faraó olha e fala assim: ó, acho que esse cara é você. Vê aquela música, o cara sou eu? Ele diz: não, ó, o cara é você então. E Faraó olha para José e diz: a partir de agora, você vai ser governador do Egito. Dentro das oportunidades vem. Mas você vai aproveitar bem as oportunidades dependendo da sua atitude. Deixa eu dizer algo para você. Homens de Deus conseguem visualizar as oportunidades. Homens e mulheres de Deus sabem que as oportunidades vêm e talvez elas não voltam mais. Um pregador esses dias ele estava dizendo: governar quando tudo vai bem é fácil. Agora, governar na adversidade é só homens e mulheres de Deus. Queridas, as oportunidades vão vir, mas você vai determinar se elas vão ser oportunidades aproveitadas ou não. Outra pessoa, Davi, soube aproveitar bem as suas oportunidades. Um dia Davi vai levar mantimento aos seus irmãos, e quando ele chega lá, o povo de Israel está tudo comendo, tremendo as pernas, porque havia um gigante que estava afrontando o povo de Israel. E todo mundo chega e diz: esse gigante é demais, ele é muito forte, ninguém pode contra esse gigante. E aí Davi diz: peraí, deixa eu ver esse homem. Davi olha e fala assim: rapaz, não é que esse homem é grande mesmo, mas olha a mentalidade de Davi. Davi olha e fala: rapaz, Golias é muito grande, mas eu também nunca tinha visto uma testa tão grande quanto essa. Rapaz, eu já acertei, talvez eu imagine, conjectura minha, ele já acertou, eu já acertei testa pequena, mas uma testa dessa eu não erro por nada. Eu imagino Davi olhando e dizendo: olha, uma testa desse tamanho, eu derrubo ele com o olho fechado. Querido, homens e mulheres de Deus veem oportunidade aonde outras pessoas não conseguem enxergar. Aonde pessoas estão temendo, com medo, vai lá Davi e aproveita bem a oportunidade e acerta uma pedrada naquela testona de Golias, derruba aquele homem, e Davi então agora passa a ser conhecido, porque Davi soube aproveitar bem as oportunidades que Deus lhe deu. Para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: aproveite as oportunidades. Agora, uma mulher, a Bíblia fala sobre Esther, uma mulher que era uma escrava em um país distante. Mas um dia, eu acredito que foi o primeiro concurso de Miss que existiu. Teve o primeiro concurso de Miss, então vai Esther. Dá um trato, dá uma arrumada, estufa, bem que vai, desfilando bem bonito.
ela se tornou um instrumento de Deus naquela cidade distante, para livrar o seu povo, porque ela viu naquele desfile uma oportunidade de ela alcançar um lugar onde jamais ela conseguiria alcançar. Querido, vai pintar oportunidades na nossa vida, que nós temos que enxergar. Bom, se a minha vida é debaixo de oração, se eu ando debaixo da direção de Deus, eu vou aproveitar essas oportunidades para a glória de Deus. Esther aproveitou. Num país distante, Deus honrou a vida dela, Deus usou ela, porque se não fosse ela, o seu povo tinha padecido, tinha sido destruído. A nossa vida é feita de oportunidades. A Bíblia fala sobre Pedro, André, Tiago e João, no livro de Mateus 4, a partir do versículo 18. A Bíblia fala sobre esses 4 homens, que eles foram chamados, eles aproveitaram aquela oportunidade, deixaram as redes para trás. Quando Jesus chamou eles não ficaram presos nas coisas terrenas, com medo do que seria da vida deles, eles abandonaram as redes, e eles disseram consigo mesmo: eu vou seguir a Jesus, porque agora eu vou me tornar um pescadores de almas. Querido, eles aproveitaram a oportunidade da sua vida. E hoje, nós temos um legado de homens de Deus, que deixaram as redes para ganhar pessoas que serviram hoje, para que eu e você estivéssemos aqui ouvindo a palavra, entregue a nossa vida ao Senhor. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado sobre a sua vida? A Bíblia fala sobre um homem chamado Mateus. A Bíblia fala que quando o Senhor chama, ele estava ali na coletoria, e quando o Senhor chama, ele deixa tudo, segue a Jesus, corre em direção a Jesus. E hoje nós lemos no livro de Mateus que esse homem deixou a coletoria, algo que era a sua vida financeira, uma vida financeira estável. Ele deixou o seu conforto, assumiu o chamado de Jesus, porque ele dizia: eu não vou perder essa oportunidade, porque não há lugar melhor de estar do que na companhia de Jesus. Se ele está me chamando, eu deixo tudo para trás e sigo ele. E esse homem deixou, seguiu, e hoje nós temos o livro de Mateus, que tem abençoado a minha vida e a sua vida. Quantas pessoas não aceitaram o Senhor através do livro de Mateus, porque um dia alguém deixou o seu conforto e entendeu que a maior oportunidade da vida dele é seguir os passos de Jesus. A Bíblia também fala de uma mulher samaritana. Quem já não ouviu falar sobre a mulher samaritana? Ela teve um encontro com Jesus junto ao poço de Jacó. Querida, essa mulher, ela percebeu depois do grande bate-papo com Jesus, que aquele era o momento, a oportunidade da vida dela. Uma mulher que já tinha passado por vários casamentos, por várias decepções amorosas, e agora ela encontra Jesus, e Jesus olha para ela e diz: olha, a água que você precisa eu tenho para te dar, e se você beber dessa água que eu tenho para te dar, ela vai saciar essa sede tua eternamente. Jesus não estava falando dessa água que nós tomamos, não. Jesus estava falando da real necessidade que aquela mulher tinha, que a necessidade que ela estava buscando em homens, que a necessidade que ela estava buscando nas coisas desse mundo. Jesus estava dizendo: a tua necessidade é espiritual, a tua necessidade é provar daquilo que eu tenho para te dar, e você vai ver que era tudo que você precisava. E ela compreendeu isso, e ela aproveitou a oportunidade, deixou o seu cântaro, ouviu a palavra de Jesus, e a Bíblia fala que ela se torna uma missionária, porque ela volta para a sua terra, e ainda prega a palavra, e muitos se convertem através do testemunho dela. Uma mulher que soube aproveitar as oportunidades. O cego Bartimeu, gosto muito também dessa passagem. O cego que não perdeu a oportunidade, porque ele
sabia que quem estava passando ali era o único que podia mudar a história da vida dele. Por isso, quando as pessoas começaram a gritar, para de gritar, cala sua boca, ele disse, eu grito mais alto, porque essa é a oportunidade que eu estou tendo de ter a minha vida restaurada, de voltar a enxergar. Ele gritava porque ele sabia, essa é a única oportunidade que eu tenho. Jesus está passando e eu não vou perder essa oportunidade. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem aberto para você? Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas mendigando. Mas, querido, que as oportunidades aparecem para essas pessoas, mas eles preferem continuar à beira do caminho. Essas pessoas preferem continuar mendigando e não aproveitam as oportunidades que Deus está dando. Querido, uma coisa eu tenho certeza, eu tenho convicção: um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Grave bem isso. Todos nós vamos estar diante do Senhor. E uma coisa que eu tenho certeza, nós nunca vamos poder dizer, Senhor, eu estou perecendo porque o Senhor não me deu a oportunidade de mudar de rota. Ninguém vai poder dizer, eu nunca ouvi, o Senhor nunca me direcionou, eu nunca tive a oportunidade de mudar de vida. Porque todos nós temos a oportunidade de mudar de vida. As oportunidades, elas vêm. Pastor, então, nós vemos exemplos de homens, de mulheres de Deus que não souberam aproveitar as oportunidades. Mas vemos então pessoas que souberam aproveitar. Como que eu faço para aproveitar bem as oportunidades? Primeiro, junte-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Junte-se a Deus. Veja o que Ele está querendo fazer. Querido, apenas diga assim, eis-me aqui. Porque quando você dizer isso, você não vai precisar fazer muito mais coisa. A única coisa que você precisa para aproveitar bem as oportunidades é dizer, Senhor, eis-me aqui. Pode me direcionar. Só isso. Só isso. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus que aproveitaram bem as oportunidades, eles apenas ouviram a Deus e caminharam debaixo da direção de Deus. Caminhe debaixo da direção de Deus e você vai ser uma mulher, um homem bem sucedido em todas as áreas. Segundo, que eu aprendo com esses homens e com essas mulheres que aproveitaram bem as suas oportunidades, esteja disposto a deixar a sua zona de conforto. Você quer aproveitar bem as oportunidades que Deus te dá? Esteja disposto a aproveitar bem essas oportunidades, deixando o seu conforto. Pastor, eu quero ficar aqui no meu mundinho fechado. Você vai permanecer da mesma forma. O jovem rico, ele disse, olha, eu quero ficar na minha vida confortável. Eu quero ficar com aquilo que a riqueza me proporciona. Ele não estava disposto a deixar o seu conforto. Aparentemente ele até queria as coisas eternas, mas ele não estava disposto a deixar o conforto terrestre. Querido, se você pensa em um dia ser um homem, uma mulher, e vai desfrutar daquilo que a palavra do Senhor diz, no livro de 2 Coríntios capítulo 9, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou no coração do homem. Se você quer desfrutar isso, então esteja disposto
Abre mão daquilo que é confortável para você aqui. Saia desse lugar, dessa zona de conforto. Esteja disposto a obedecer, ouvir a voz de Deus. Terceiro, ore. Esteja atento àquilo que Deus está falando. Busque intimidade com Deus. Porque, querido, eu imagino José. Eu imagino que ele sabia que a porta ia se abrir. Eu imagino que o José, ele sabia que a oportunidade ia chegar. Ele só não sabia quando. Mas eu imagino aquele homem orando, mesmo preso, ele orando e dizendo ao Senhor: eu sei que a oportunidade vai chegar. Eu só quero uma coisa: quando a oportunidade chegar, eu quero aproveitá-la. E ele aproveitou. Tem muitas pessoas que não estão se preparando em oração, em consagração, para a hora que as oportunidades aparecerem, você honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Quarto, seja corajoso. Querido, você quer aproveitar bem as oportunidades, lança fora todo medo. Seja corajoso. Nas adversidades, não fique olhando apenas as coisas negativas. Comece a olhar como Davi. Todo mundo via um gigante. Ele chega e olha aquela testa e ele diz: eu nunca vi uma testa tão grande como essa. Eu vou derrubar esse gigante. Enquanto todo mundo estava vendo o lado negativo, Davi chega e vê um lado positivo. Tem gente só consegue ver coisas negativas. Deus abre a oportunidade, ele diz: ah, isso aqui eu não quero. Deus abre a oportunidade, ele diz: não, isso não dá para mim. Deus manda ele pregar a palavra, ele diz: ah, isso aí não dá, eu não gosto disso. Ele esteja disposto a caminhar debaixo da direção de Deus. Tenha coragem, lance esse medo fora. Último ponto, para você aproveitar bem as oportunidades: arrisque. Arrisque, querido. Faça o que você talvez nunca fez. Faça aquilo que até hoje você talvez nunca fez. A fé, muitas das vezes, ela vai nos exigir fazer algo que nós nunca fizemos. Quer um exemplo? Pedro está lá no meio do mar, veio aquela tempestade que quase o barco vira. Eles olham e veem alguém andando sobre as águas. Ele diz: Senhor, se és tu, faça com que eu vá também em direção ao Senhor. O Senhor Jesus para e diz: vem. Rapaz, Pedro, ele não tinha medo de arriscar. Começou a caminhar sobre as águas como Jesus, até o momento que ele olha para um lado, olha para o outro e fala: rapaz, o que eu estou fazendo é um negócio bem perigoso. E ele fica com medo. Aí começa a afundar. Jesus pega na mão dele e levanta ele de novo. Eu quero dizer algo para você: quer aproveitar bem as oportunidades, se arrisca. Não tenha medo. Faça aquilo que talvez você nunca fez. Em todos os níveis. Quer experimentar coisa grande com Deus? Faça coisas grandes para Deus. Faça coisas que talvez você nunca fez. Até uma das coisas que eu escrevi no informativo desse mês, aquela mensagem que eu coloco na última página. A mensagem é a atitude. E um daqueles versículos que eu coloquei é que quem toma atitude pode sim errar, mas quem nunca toma atitude já está errando. Quem tenta, quem tem iniciativa, quem se arrisca pode sim errar, mas quem nunca toma já está errando. Pessoas que são paralisadas pelo medo, pessoas que não caminham, pessoas que ficam paradas, só murmurando, só olhando aquilo que é negativo. É tempo de mudar.
É tempo de mudar isso, querido. Você só tem uma oportunidade de ser uma bênção para esta geração. E essa hora é agora. Grave isso, você só tem uma oportunidade de ser uma bênção nesta geração. E essa hora é agora. A oportunidade que Deus está nos dando de marcar o nosso tempo. Essa oportunidade é agora. Saia do teu conforto. Você só tem uma oportunidade de ser um bom pai. A hora é agora. A oportunidade de você ser um bom pai é agora. Você só tem uma oportunidade de ser uma boa mãe. A oportunidade é agora. Você só tem uma oportunidade de ser um bom filho. Eu quero te dizer, a oportunidade é agora. A hora é agora. Você só tem uma oportunidade de ganhar muitas vidas para o Senhor, de obedecer, de fazer parte da grande comissão, de ir pregar o Evangelho, querido, e a hora é agora. Fala para o teu irmão, a hora é agora. Não, ele não entendeu, diga mais alto, olha para ele e diz, a hora é agora. Esse é o tempo de cuidarmos das pessoas, de consolidar essas pessoas, de ensinar essas pessoas a temer a Deus, a caminhar com Deus, e a hora é agora. Querida, aproveite bem as oportunidades. A hora é agora de experimentar um avivamento pelo qual talvez nós nunca experimentamos. A hora é agora. É hora de orar mais, é hora de se consagrar mais. A hora é agora, irmão. Creia nisso. Esse é o momento de buscar mais intimidade com Deus. A hora é agora. Não é hora de ficar correndo atrás de revelação para um lado e para o outro. É hora agora de buscar a presença de Deus. É tempo de olhar para a palavra de Deus e dizer, é o tempo de eu me afundar nessa palavra. É tempo de eu navegar nessa palavra. É tempo de eu mergulhar nessa palavra. É tempo de eu viver o melhor de Deus na minha vida. Querido, esse é o tempo, a hora é agora. O momento é agora. Querido, eu creio que essa é a hora que Deus está nos dando. Eu creio que essa é a oportunidade que Deus está nos dando de nós mudarmos a história de Colorado. Querido, nós somos essa geração que Deus escolheu para mudar a história dessa cidade. Mas é momento de se levantar e dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse marco. Eu quero fazer parte desse povo destemido que vai pregar a tua palavra, que não vai ter medo de pregar o teu evangelho, que não vai ser um crente escondido, de somente ir no culto de dia e domingo, mas eu quero aproveitar a minha oportunidade e marcar a minha geração. Esse é o momento, essa é a hora, querido. É tempo de ouvir a voz do Espírito Santo. É tempo de buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Querido, é tempo de caminharmos juntos. É tempo de caminharmos em unidade. É tempo de ser discípulo. E é tempo de fazer discípulo. É tempo de caminhar debaixo de obediência. Querido, esse é o tempo que Deus nos deu. Essa é a oportunidade que Deus nos deu de, como igreja, marcar a nossa geração. Não seja negligente com as oportunidades que Deus tem nos dado. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade de você entender que você tem uma promessa de Deus. Hoje o Senhor está te dando mais uma oportunidade para que você entenda que não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu. Foi Ele que escolheu você.
que essa é a oportunidade que eu tenho de deixar de ser apenas crente e ser um discípulo teu. Oh, aleluia, fecha os teus olhos. Querido, esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus está levantando para uma geração destemida se levantar. Esse é o tempo que Deus está marcando para uma geração de homens e mulheres que vai marcar o seu tempo. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando de homens como José. De homens como José, que as pessoas olhavam e diziam: esse daí vai ficar preso para o resto da sua vida. Esse é o tempo, é a oportunidade que Deus está nos dando de nos levantar e dizer: Deus é maior do que a minha luta, Deus é maior do que as minhas adversidades. Mesmo que as lutas possam vir, mesmo que as adversidades venham, eu me levanto através do nome de Jesus para marcar a minha geração. O Senhor espera isso de você. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Quem tem promessa de Deus vence o mal.